Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Bem ou ótimo? Ótimo? Quem tá ótimo aí, não levanta a mão. Você não tá ótimo não, Thiago? Quem tá ótimo aí, não levanta a mão. É só para ver se vocês estão prestando atenção no que eu vou falar aqui. Me chamo Lucas, eu faço parte do grupo de oração Amei. Sirvo no Ministério de Música, como vocês viram, mas também no Ministério de Pregação. A pregação de hoje vai ser bastante simples, então não se amedronte, porque é tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que eu nem tenho muita coisa para falar aqui. Eu preciso só falar para você aquilo que é o simples. Então se atente a entender essa simplicidade que Deus quer fazer comigo, contigo aqui nesse dia. Hoje essa pregação não é ninguém que está falando, né? É simples, é para você mesmo. Não vai ter palavra difícil, não tem nada de outro mundo. É para você essa pregação hoje. De tão simples que eu e você somos, Deus ele fez uma pregação mais simples ainda, porque Ele conhece as minhas misérias e as suas misérias, e Ele sabe como nós somos tão simples. Ele fez essa pregação para nós hoje, amém? Quem está com a sua palavra aí, pega ela na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 14. Quem trouxe a Bíblia aí? Uma maioria não trouxe? Vamos acompanhar. E quem trouxe, acha aí rapidinho? Nós vamos acompanhar aqui. Primeira carta de São Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 14. Amém? Então vamos lá. Mais que isso, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, felizes de vós. Não tenhais medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. Antes, declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Vou ler mais uma vez. Mais que isso, se tiverdes mais que isso, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, felizes de vós. Não tenhais medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. Como nós já sabemos, o tema desse grupo de oração ele é um medo. Quem que está falando isso aqui para nós? Quem está falando isso aqui para nós? São Pedro? Mas esse não é o Pedro que negou lá atrás? Fala para o seu irmão assim, mas esse não é o Pedro que negou lá atrás? Fala assim, o que aconteceu com ele? Ele está falando para a gente não ter medo, é isso mesmo? Fala para o seu irmão assim, ele está falando para a gente não ter medo, é isso mesmo? Mas não foi ele que teve medo lá atrás? Nós vamos entender isso. O que é o medo? O que é o medo? Alguém sabe me dizer o que é o medo? Quem vai saber me dizer o que é o medo? Vamos lá, um voluntário aí para me dizer o que é o medo. Quem vai ser? Cícero? Não? Quem vai me falar o que é o medo aí? O que é o medo, gente? Uma coisa que pode acontecer. Mas o que é o medo? Quando você sente medo, o que é? Insegurança, angústia, mas o que? O dicionário traz para nós o seguinte: o medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade racional ou fundamentada, receio, apreensão em relação a algo desagradável, claro. Então, algumas coisas que traduzem o medo: perigo, temor, apreensão, receio. E uma coisa interessante, o medo ele pode ser causado por algo contrário ao que desejamos. Então, se a gente sente medo,
a gente fica nesse estado de perigo, de temor, de apreensão, de receio. E a gente tem medo de perder alguém, a gente tem medo de perder a vida, a gente tem medo de não ser ninguém na vida, a gente tem medo das incertezas da nossa vida. Isso tudo a gente tem medo. Até porque a gente nasce, e a gente tem medo até de nascer, porque a gente já nasce chorando. A gente tem medo de nascer. A gente tem medo de morrer. A nossa vida, ela é traduzida em medos. Mas por que nós temos medo? Pergunta para o seu irmão, mas por que nós temos medo? Fala para ele assim, eu não acredito que você tem medo. Mas eu tenho também. Fala assim, eu só acredito que eu tenho também. Por que então que a gente tem medo? A primeira coisa que relata o medo na Bíblia é quando Adão e Eva estavam no paraíso e eles pecaram e eles se esconderam. Quando eles ouviram a presença de Deus, eles sentiram medo e se esconderam. Então o medo ele é por duas coisas que uma é consequência da outra. O medo é a falta da presença de Deus, que foi causada pelo pecado original em nós. Então por isso que a gente tem medo. Porque senão a gente não teria medo nenhum, a gente ia viver com Deus. Ou seja, viver sem Deus é igual a viver com medo. E como nós não estamos na presença total de Deus, que é só o céu, a nossa vida é medo. Mas pergunta para o seu irmão assim, então eu vou viver a vida inteira com medo? Pergunta direito, então eu vou viver a vida inteira com medo? Pergunto mais uma vez, então vou viver a vida inteira com medo? Parece que sim, né? Sim ou não? Mas eu tenho uma boa notícia para você, que é muito simples e que nós vamos chegar lá ainda. Calma que nós vamos chegar lá. Quem quer viver sem medo aí? Glória a Deus. É muito simples, gente, viver sem medo. Aí eu te falo o seguinte, vamos entender como que a gente faz pra gente viver sem medo. Pedro, ele andou com Jesus, ele viveu com Jesus, ele estava na presença de Jesus. De repente, quando ele se afastou da presença de Jesus, ele se deixou intimidar pelas incertezas dele, Pedro, daquele homem que Jesus pregava o evangelho, falava que era coisas boas. É igual quando a gente entra aqui dentro dessa igreja e as pessoas falam pra gente assim, sua vida vai ser transformada, Deus tem um reino de amor para você, Deus quer transformar a sua história, entregue a sua vida totalmente para Ele. A gente acredita e vai com tudo. Só que chega no meio do caminho, começa a vir a cruz. E aí o que acontece com a gente? Medo. E aí a gente vira e faz igual Pedro. A gente, em vez de ir para frente, por medo das nossas incertezas, ah, mas eu vou deixar minha mãe, ah, mas eu vou deixar o meu pai, mas o que eu vou ser da minha vida? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou ter de comer? Será que eu vou ter de vestir? Nossa, mas acontece tanta coisa ruim ali. Nossa, mas eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de... E a sociedade vai colocando sobre nós ainda mais, como se não bastasse, vários outros fardos. Ah, mas se você não fizer tal curso, você não vale. Aí você já tem medo de não fazer aquilo e não ser nada. Ah, não, mas se você não trabalhar assim, é nada a ver. Ah, mas se você não se inserir nesse meio, é isso. Ah, mas se você for contra essa ideologia, você vai ser pressionado. E isso causa medo em nós. E isso é desde a escola. Tem um moleque grandão, gigante, ele olha pra você pequenininho lá e fala assim, ó, se você não fizer isso eu vou te bater. Aí já fica com medo. Quando a mãe tá lá cuidando do filho e ele chora, ela fala assim, ó, Deus vai te castigar. Aí você já fica com medo. E são várias coisas sobre nós. E assim era com Pedro. Quando ele estava andando ali, vendo Jesus, ele queria seguir Jesus, ele queria estar com Jesus, mas as pessoas pressionaram ele e ele sentiu medo. E ele negou Jesus, ele voltou atrás. Mas certo dia, estavam os discípulos reunidos numa sala, num lugar, todos eles mortos de medo,
muito medo, igual você está hoje, muito medo. Fala para o seu irmão, muito medo. Fala com ele assim, mas é muito medo. E aí Jesus entrou. E aí Jesus falou para eles assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. E desapareceu. Pronto. Fala os irmãos, pronto. Pronto. Vou repetir. Jesus entrou, todo mundo com medo. Fala para os irmãos, nós estamos com muito medo. Faz cara de medo para ele aí. Vamos ver as caras de medo. Faz cara de medo para ele. E aí chegou Jesus. E aí ele falou assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Fala para os irmãos, acabou o medo agora. Mas aconteceu alguma coisa com eles naquele momento? Fala com eles, aconteceu alguma coisa com eles naquele momento? Fala com eles, sabe o que aconteceu? Nada. Mas Jesus deu a paz para aqueles homens. Jesus falou para eles, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. É isso que Jesus quer falar para você agora. Jesus já tirou o medo de você aqui agora. Com essa palavra, Jesus já tirou o medo de você como ele tirou dos discípulos. Ele já deu para você a graça. Ele já deixou para você a paz. Ele já soprou sobre você a paz. Mas é preciso de trilhar um caminho para que eu e você possamos entender isso. É tão simples, é como um sopro, é tão simples que é como um sopro. Jesus já deixou a paz comigo e contigo. Lá quando ele soprou sobre os discípulos, lá atrás em Pedro. Tanto é que Pedro fala para nós o que agora? Não tenhais medo de suas intimidações. Pedro foi intimidado por ele mesmo e ele fala para mim, para você, não ter medo das intimidações. Então não é o mesmo Pedro. Depois que Jesus soprou a paz sobre eles e disse, não se perturbe nem se intimide o vosso coração, acabou o medo. E eu quero te falar que a raiz de todos os outros medos é de um único medo só. Fala para o seu irmão, um único medo só que você tem na vida, que gera todos os outros. Fala para ele assim, é o medo de não ser feliz. Tudo que nós fazemos é em busca de felicidade. Porque nós somos seres humanos criados para buscar a felicidade que é encontrada somente em Deus. Então, nós queremos encontrar a felicidade. O nosso único medo é perder a felicidade. E, para encontrar a felicidade, como que a gente vence, então, esses nossos medos? Porque Jesus já soprou a paz sobre nós. Ele já nos deu a paz. E medo é falta de presença de Deus causada pelo pecado. Então nós precisamos nos aproximar de Deus. Certo ou errado? Mas onde está Deus? Fala para o seu irmão assim, onde que se encontra Deus na sua vida? Alguém sabe onde que Deus está? Alguém sabe onde que Deus está? Quem sabe me falar, hein? Dentro de... Esse cara sabe das coisas. Dentro de nós. Então, nós estamos com medo, segue a linha de raciocínio, porque nós estamos sem a presença de Deus, mas Deus está dentro de nós? Mas então por que a gente tem medo? Se medo é falta da presença de Deus e Deus está dentro de nós. Tem alguma coisa confusa aí, não tem?
É porque a gente está do lado de fora de onde Deus está. Deus está dentro de nós, mas nós não estamos dentro de nós. Nós estamos buscando fora aquilo que está dentro. Então, como que nós vamos vencer esse medo? Primeira coisa, desapegar da vida, desapegar das coisas. Não está fora. É por isso que a gente está sem Deus. É a mesma coisa de eu querer vir para a Igreja da Glória e estar lá no São Pedro. A Igreja da Glória vai estar dentro de Barbacena, mas eu não estou na Igreja da Glória, eu estou lá no São Pedro. Então é assim que a gente está. Jesus está lá dentro da gente, a gente está lá no São Pedro. Você tem que desapegar da sua vida, desapegar das suas coisas. Isso aqui é muito simples, gente. É assim, eu nem sei como que eu vou dizer, mas é muito simples. Você tem que desapegar das coisas exteriores, você tem que desapegar dos teus desejos, das tuas vontades, e você tem que trilhar um caminho em busca daquele que está dentro de você. Você tem que trilhar um caminho daquilo que está dentro de você. Deus já soprou o Espírito Santo e agora eu e você nós precisamos ter um encontro profundo com esse Jesus que se encontra dentro de mim e de você. Mas para trilhar esse caminho a gente precisa entrar dentro de algum lugar que é um castelo que existe dentro de mim e de você. E para entrar dentro desse castelo, o que fica dentro de um castelo normalmente? Rei, certo? Então, dentro desse castelo que é você, existe um rei sentado dentro do trono lá na sala principal do castelo. E para você entender e não ter medo de perder a sua vida, que é o que está acontecendo contigo agora, você precisa trilhar esse caminho interior para encontrar com esse Deus. E para entrar nesse castelo é preciso oração. Existem várias fases para que você chegue à sala do rei. Depois, se você tiver interesse de aprofundar nisso, leia Teresa de Ávila, qualquer um dos livros dela. Comece pelo Caminho de Perfeição. Depois pegue ou o Livro da Vida ou o Castelo Interior e Moradas, para que você possa trilhar esse caminho. É um caminho simples, que Teresa diz para nós através de um poema, para que a gente não tenha medo, o seguinte: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus permanece, a paciência tudo alcança, e quem a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu, sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos muito difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. É tão simples que eu não sei se você está conseguindo entender. Mas é isso. No final da vida, como diz São João da Cruz, nós seremos julgados de acordo com o amor. E amor é entrega. E se você quer ser feliz, não perca mais o seu tempo. Ah, meu irmão, eu quero te falar o seguinte: que a única certeza que nada pode tirar da minha vida, nada, eu posso perder tudo. E eu não tenho medo de perder. Porque eu sei que a única coisa que eu não posso perder é Deus.
Porque se eu perder Deus, eu não tenho nada. Só Deus basta. É por isso que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhava e ele falava: apedreja, pode apedrejar, porque isso aqui vai passar, mas eu já estou enxergando, eu já vejo o trono. É por isso que João Paulo II, quando ele chegava nos países comunistas, ele pregava, porque ele falava assim: pode matar, pode me dar tiro, pode fazer o que quiser, porque eu já estou enxergando o céu. É por isso que Francisco, quando o pai dele falou: você não é mais meu filho, ele falou: tudo bem, eu não preciso de um pai, eu preciso de um Deus. E ele entregou todas as roupas, ele entregou todas as vestes. É por isso que quando São Policarpo estava sendo queimado, jogaram ele para queimar, ele estava deitado e as pessoas riam dele. Ele falou: pode virar, vira que esse lado já queimou, eu já quero é o céu. Ele já não tem medo. Já não importa, já não, é igual Paulo dizia: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu te falo uma coisa simples: ou você tem as coisas do mundo, ou você tem as coisas de Deus. Ou você renuncia aos seus desejos, ou você segue os desejos de Deus. É um caminho duplo. Eu te falo o seguinte: eu já escolhi o caminho que eu quero seguir. Agora não perca o seu tempo seguindo um caminho que vai te levar a um outro lugar. Porque é muito tempo precioso que você está perdendo. Ah, meu irmão, eu não poderia finalizar essa pregação sem falar isso. Eu vou até pegar para você. Eu não poderia finalizar essa pregação sem ler essa palavra para você, que vai impactar a sua vida. Feche um pouquinho os seus olhos. Deus, Ele tem para mim e para você a felicidade. E com essa palavra, Paulo, ele coloca no título o seguinte: conhecer o amor de Cristo. E Paulo vai dizer o seguinte: por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome e toda a paternidade no céu e na terra, que por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais robustecidos por meio do seu Espírito quanto ao homem interior, que Ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé, e que estejais enraizados e bem firmados no amor. Assim estareis capacitados a entender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecereis também o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, e sereis repletos da plenitude de Deus. Aquele que tem o poder de realizar por sua força, agindo em nós, infinitamente mais do que tudo que possamos pedir ou pensar. A Ele a glória na igreja e no Cristo Jesus, por todas as gerações, na duração dos séculos. Amém. Pode abrir os seus olhos. É isso que Deus quer fazer com você para tirar o seu medo. Deus, Ele quer realizar na sua vida infinitamente mais daquilo que você pode pensar, ou realizar, ou imaginar, ou pedir, ou querer. Infinitamente mais daquilo que o mundo tem a oferecer. Infinitamente mais do que aquilo que os seus olhos podem ver e experimentar. Infinitamente mais do que aquilo que você deseja e pensa ser o melhor para você. Então, nessa pregação, eu quero te encorajar a exercer aquilo que Deus te pede em nome de Jesus. Não vos intimideis, não vos deixeis intimidar, porque Deus, Ele tem muito mais. O Frei Gilson, ele ministra numa música que, meu irmão, os sofrimentos desse mundo, as renúncias desse mundo não tem comparação com a glória que espera.
não tem comparação. Aquilo que você vai deixar nesse mundo, aquilo que você vai perder, que as pessoas vão rir da sua cara, que as pessoas vão te chamar de retardado, de idiota, de imbecil, vão rir, você vai perder sua mãe, seu pai, seu emprego, você vai perder tudo, mas isso não se compara à glória que Deus tem na outra vida. Então Deus quer arrombar a casa da sua vida hoje. Se o seu castelo está fechado, se tem milhões de guardiões na frente do seu castelo, se você tem medo do que vai encontrar lá dentro, se você não tem coragem de brigar contigo mesmo, Deus quer chegar e meter o pé na porta do seu coração, da sua casa, do seu castelo. Eu não sei o que Deus quer fazer contigo hoje, mas Deus não quer que você seja medroso hoje. Deus quer te dar coragem para que você seja aquilo que você é. E eu quero te falar, se você for aquilo que você é, você vai arrebentar.